Bom dia. Voltamos para mais um estudo, né? Nós estamos estudando sobre o quê? Sobre os dons espirituais, não é isso? E o fruto do Espírito. E hoje a gente vai ver mais um dom. O dom de variedade de línguas. A gente vai poder parar um minuto e refletir para entender o que é realmente esse dom, né? E um dos maiores desafios da igreja, né, nesses últimos tempos, né, tem sido identificar a maneira adequada de administrar os dons espirituais, todos esses dons que Deus deu para que a igreja possa permanecer forte, firme, possa entender os propósitos de Deus e se livrar realmente das ciladas do inimigo, né? E a manifestação do Espírito de Deus através dos dons espirituais acaba sendo infrutífera, tá? Não tem progredido muito, as pessoas têm pouco falado. Por quê? Pela falta de conhecimento de muitos, tá? Então muitas pessoas não entendem, não sabem o que é, quais são os dons que Deus tem para a igreja, né? E acaba não entendendo. E hoje o dom de línguas, né, de variedade de línguas, é um dom que realmente muitas pessoas não conhecem, não sabem o que fazer, né, com ele, e acha que ele era somente dado esse dom por Deus na época da igreja primitiva, nos primeiros tempos, né, que se ouvia falar. Mas a gente tem que entender que o Senhor continua abençoando a igreja hoje também com este dom. E algumas pessoas não creem nisso, né? Mas como a igreja do tempo de Coríntios, que Paulo nos deixa registrado na Bíblia, existiam alguns equívocos e exageros acerca desse dom. E hoje é igualmente vem acontecendo essas coisas. Então é preciso uma reflexão equilibrada sobre esta manifestação espiritual que Deus deixou para a gente, para realmente o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, que realmente que cremos no seu poder, na sua autoridade e realmente buscamos fazer tudo segundo a sua vontade, para que a gente também cresça e seja fortalecido na nossa fé, né? Paulo, em Coríntios, né, que tem lá na Bíblia, nos alerta sobre a necessidade de termos uma mente espiritual para que a gente possa desfrutar das bênçãos espirituais que vêm de Deus. A gente sabe que tudo que vem de Deus é sobrenatural, não é conforme o cotidiano, é algo que realmente vem de Deus. E para isso a gente precisa entender e deixar que Deus realmente haja nas nossas vidas. Então a gente precisa entender que uma mente natural não pode compreender as coisas que vêm do Espírito, tá? Assim como em Coríntios, essa manifestação, a manifestação desse dom, trazia muita confusão para a igreja, porque as pessoas não entendiam qual era o propósito de Deus, o que Deus queria, e isso causava confusão. Realmente, as pessoas não entendiam e achavam que quem tinha esse dom era mais importante do que o outro, porque sabia falar línguas estranhas e que o outro não sabia. E isso causava muita confusão, e hoje também causa. Por isso é uma necessidade de a gente conhecer sobre a importância desse dom para a vida cristã. Como a gente pode realmente usar para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Deus e não se vangloriar achando que porque a gente tem esse dom, a gente é melhor do que os outros. Nem todos têm o dom de falar línguas estranhas, porque Deus dá os dons conforme a vontade dele para que o corpo se fortaleça e cresça. Porque se todo o corpo fosse olho, como é que a gente ia andar? Se todo o corpo fosse boca, como é que a gente ia ver? Se todo o corpo não precisasse da mão, como a gente ia pegar? Então o corpo tem variedade de partes, para cada um tem um fim, também na igreja. Deus dá os dons conforme a vontade dele e para que realmente o corpo seja unido e possa ser forte e uns ajudando aos outros. Então nem todos vão ter o dom de língua. Então, se eu não tenho dom de língua, eu sou menos importante? Não. Se eu não sou olho,
eu não sou importante porque eu sou pé, mas o olho não sai do lugar sem o pé. Ah, porque eu sou pé, o olho não adianta olhar porque ele não sai do lugar. Não, porque eu não consigo andar sem ver. Então a gente precisa entender que o corpo de Cristo é para andar junto, um ajudando o outro. E quando Deus dá os dons, é nessa finalidade. Para cada um ele dá quantos dons ele quiser, desculpa, para que a gente possa fortalecer o corpo de Cristo, né? E ao contrário do que muitos pensam, essa é uma bênção também para o nosso tempo. O dom de língua não é só para aquele tempo antigo que falavam as línguas, hoje também é para nós. E ela não está presa, essa bênção, ao passado, nem à experiência da igreja neotestamentária, mas é para nós nós que em todo tempo temos crido em Jesus. Todas as pessoas que creem em Jesus, que sabem que Ele tem poder para fazer todas as coisas, que Ele cuida da gente, assim como Ele cuidou quando Deus mandou Jesus aqui. Antes falava com seu povo, depois mandou Jesus, Ele mandou também o Espírito. E essa é uma das manifestações do Espírito, que o Espírito está com a gente, que Deus cuida com a gente, é que Ele deu os dons para a gente. O Espírito a gente não pode ver, porque é Espírito. Então, ele se manifesta através de nós. Mas para que ele se manifeste, a gente precisa ser o canal. A gente precisa querer, a gente precisa estar com o canal limpo para que ele realmente possa fluir, né? E aí a gente pode crescer, né? Quando a gente, o dom de línguas, quando empregado na devoção particular, seu objetivo é a edificação pessoal. Nas reuniões, sua função essencial é edificar o corpo de Cristo. Por quê? Porque nos 9 dons que é citado em Coríntios, só um dom serve para edificação pessoal, seu próprio, como? Que é o dom de línguas, que Paulo fala para a gente, que Deus deixou, que o dom de línguas, quando você fala línguas estranhas, você está edificando a você próprio, porque as outras pessoas não estão entendendo. Somente se houver um intérprete de línguas, né, que é um outro dom que Deus dá de interpretação de línguas, é que a gente vai poder entender qual é o recado de Deus, qual é o que o Espírito de Deus está falando para todo mundo. Se não, quando você fala dom de línguas, você está falando só para você. E quando você fala numa igreja, precisa que tenha um intérprete de línguas para que realmente o povo também possa ser abençoado. Porque senão vira confusão. Ninguém entende o que o outro está falando. Aquele se acha mais importante porque sabe uma linguagem diferente que ninguém sabe. E não é isso que Deus... Não foi para isso que Deus mandou os dons. Desculpa, foi para realmente edificar o corpo. Um dom é manifestado na igreja, e como eu disse, necessita da interpretação, porque senão é preciso que a gente saiba que ele edifica só a nós próprios, os que têm esse dom e falam o dom de línguas, né? Quando a gente fala em línguas estranhas, o nosso espírito ora, pois ele é o meio pelo qual o dom opera, e assim entrega a Deus o nosso espírito e a nossa vontade para a operação de Deus. Então, quando eu falo dom de línguas, eu deixo Deus falar em mim, Deus operar em mim, Deus fazer a sua vontade em mim. Mas para que esse dom possa ser edificado para toda uma igreja, eu preciso do intérprete de línguas, porque senão o dom de línguas vai edificar apenas a mim. Só eu vou entender e assim de modo sobrenatural, porque se eu soubesse traduzir para as outras pessoas, eu teria o dom de intérprete de língua, porque existe a mesma pessoa que tem o dom de línguas, ela também pode ter o dom de interpretação, ou separado outra pessoa. Mas quando eu não tenho o dom de interpretação, eu edifico meu espírito com Deus, a minha alma. E só o sobrenatural de Deus comigo que vai realmente nos abençoar. Né? O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, e aí os outros, quando não tem interpretação, não conseguem entender. Né? Na igreja de Corinto, o uso desse dom causava muita desordem na adoração,
porque os que tinham esse dom se achavam superior ao outro e queria menosprezar as pessoas que não tinham esse dom. E os dons espirituais somente são benéficos quando usados adequadamente, visando ajudar todos os membros da igreja. Não devemos exercitá-lo somente para nos sentirmos bem. Eu tenho este dom porque eu sou privilegiada, porque Deus me deu, porque eu sou melhor, eu sou mais crente. Não é esse o propósito. Paulo fez várias observações referentes a falar em línguas. Primeiro, ele é um dom espiritual de Deus. Ele é um dom. Dom é algo que Deus deu. E quando a gente dá, é dado, é de graça. E a gente dá para quem a gente quiser. A gente dá para quem a gente acha que necessita. Então, é Deus que dá o dom. Não somos nós que temos esse poder de ser melhor do que o outro, tá? Depois, o dom, esse também de falar línguas, é um dom desejável, embora não seja um requisito da fé. Eu só vou ser salvo, eu só vou estar com Jesus se eu falar línguas. Não, é um dom e Deus dá para quem Ele quer. Então, o dom de falar línguas é Deus que dá. Para eu crer em Jesus, eu não preciso ter esse dom. Se eu não tivesse esse dom, eu não creio em Jesus. Não, não é assim. Terceiro, é menos importante do que o dom de profecia e o dom de ensino. Por quê? Né? Porque a adoração pública ela deve ser compreensível e edificante para a igreja como um todo. O que Deus quer dizer? Quando eu falo línguas, eu edifico a mim. E se não tiver intérprete, ninguém entende. Ninguém se edificou, só ouviu. Um dom de profecia e um dom de ensino. Profecia é um recado de Deus que vem na sua linguagem, que Deus mandou um recado para você, você entende. E quando você ensina, você está ensinando a linguagem que você ensina. E você faz uma pessoa entender. E a igreja cresce muito mais quando Deus está mandando um recado na sua língua, quando Deus está usando pessoas para te ensinar, do que somente quando você fala línguas. A gente não pode chegar aos dois extremos. Se eu não falar a língua, eu não sou de Jesus. Não deve se falar a língua porque esse dom não existe, é coisa do homem. Toda essa confusão que há hoje, havia também antigamente. Por isso que Deus deu os vários dons. Dom de discernimento de espíritos, para saber se isso vem de Deus ou não. O dom de sabedoria, para que você possa realmente entender, saber e agir conforme a vontade de Deus, de modo correto, sábio, né? Então, para isso, desculpa aqui, a gente precisa entender que os dons Deus dá segundo a sua vontade e que nenhum é mais importante do que o outro, nem menos, mas um é mais edificante, porque as pessoas entendem, porque você ensina de forma clara e edifica a igreja como um todo, não só uma pessoa ou outra, né? Paulo chama atenção para a associação desse dom com o dom de interpretação de línguas, né? Que o dom de variedade de línguas, como eu falei antes, quem tem o dom de interpretar, fica só para a pessoa e realmente isso não leva o corpo de Cristo a se edificar, né? A união do corpo de Cristo baseia-se na experiência da salvação que todos temos em comum. Todos somos pecadores, somos salvos pela graça de Deus. E não por eu falar línguas. Se eu não falo línguas, eu não tenho... Minha fé com Deus está abalada, eu não creio, Deus não pode me salvar? Não. Porque a união se baseia na experiência de salvação, não de falar línguas nem de dons. Dons vêm para que o povo, a igreja, cresça junta, né? Temos a sublime vocação e a obrigação de edificar uns aos outros, tá? Deus fez tudo para que a gente vivesse em união, a gente vivesse bem e ajudasse uns aos outros. Isto é obrigação nossa. Fazer obras não salva, mas fazer obras é obrigação de todos, né? Porque Deus diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Eu creio.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, é Deus que dá a salvação. Quando você vem com o seu coração, Deus conhece a sua vida, que você está falando a verdade, que você quer realmente, Deus te dá a salvação. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ah, porque quem tem mais dinheiro faz mais coisa, está mais salvo, vou comprar minha terra, minha mansão no céu, vou alcançar um lugarzinho que o pobre não. Não de obras para que ninguém se glorie. Porque se você continuar lendo na Bíblia, diz, porque fostes criados de antemão para fazer as boas obras. Nós somos criados para fazer boas obras. Se você não faz, você está errado. Você está pecando, porque está deixando de fazer a coisa certa. Então, fazer boas obras é obrigação, não é o meio de se levar à salvação, né? Eu conheço pessoas que dizem assim, ah, meu pai, se esse aqui não for para o céu, ninguém mais vai. Homem bom, fazia tudo, ajudava todo mundo. Eu sinto muito dizer que obras não salvam. Obras é consequência. Se você faz, amém, porque você já está começando a entender a vontade de Deus. Mas para ser salvo, você precisa ter fé em Deus, né, pela graça, e ganhar de presente a salvação, colocar realmente sua vida diante de Deus. É livre, você é um canal, mas o canal tem que estar livre para ele fluir. Então você precisa se dispor dos seus pecados, das coisas que desagradam a Ele. Você precisa ter mudança de vida se não vive segundo a vontade de Deus. Ele quer, não é segundo a vontade da igreja, não é segundo a vontade de Deus. Você conhecendo a Bíblia, você vai viver segundo a vontade de Deus. Não, não, não se bitolar a religião, mas se bitolar a Deus. Eu estou nessa religião, sim, porque eu vejo que aqui está seguindo a vontade de Deus. E esta outra não está fazendo segundo a vontade de Deus, mas para eu saber qual é a vontade de Deus, eu preciso conhecer. E é por isso que eu insisto com vocês. Leiam a Bíblia, conheçam a palavra, e ninguém vai enganar vocês, ninguém vai levar vocês por outro vento de doutrinas, né? Porque o mundo inteiro derruba e desfaz tudo que Deus faz. Deus diz que a gente tem que estar um com os outros, ajudando, cuidando, mas hoje o mundo é eu, mais eu. Primeiro eu vou me dar bem, depois os outros, né? Eu conheço amigos que dizem, acho que eu vou ser prefeito, eu vou ser vereador, porque tá tudo rico, tudo ganha muito dinheiro, vou logo pegar minha porção, depois a gente dá o resto. Não é assim. Enquanto a gente colocar o eu da gente no centro, as coisas não fluem da forma correta. Pode até no começo parecer dar certo, mas no final é sempre triste. E nós estamos vendo agora, né, que tantos políticos que a gente achava que eram pessoas sérias, como se corrompiam por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de fama. Então o mundo realmente diz tudo ao contrário. E as pessoas que falam línguas, elas se edificam a elas pessoalmente. E aí a gente pergunta, mas então para que eu vou falar línguas, né? Porque se só me edifica, se não tiver quem interpreta, não adianta nada para ninguém, para que Deus mandou esse dom? Por quê? Por quê, meus queridos? Porque é o seguinte, falar em línguas edifica a gente, né? Mas, se não formos edificados, nós estamos ministrando com vasos vazios. Ou seja, como é que eu vou falar de Deus? Como é que eu vou falar do poder de Deus? Como é que eu vou edificar alguém se eu não estou edificado? Se eu não tenho comunhão com Deus? Então, Deus dá para que Deus possa abençoar pessoas que vão estar cheias do Espírito, para que ela possa transmitir, ela ser um vaso cheio, derramar água, fluir realmente o que Deus quer, né? Mas se eu não tenho dom de espírito, o vaso não está cheio, eu não tenho como fazer nada. Não, não é só isso. Dom Deus dá, preste atenção, conforme a vontade dele para a edificação do seu corpo. Todo mundo não é pé, todo mundo não é olho, todo mundo não é boca, mas todo mundo é corpo. E a gente pode também se edificar. E aí, o que a gente pode fazer? A vida devocional, essa conta muito. O que é a vida devocional? Lembra? É que todos os dias você acorda, toma café, você lancha, almoça, lancha, janta, ceia. Ou às vezes não tudo isso, mas almoça, toma café ou janta. Mas o fato é que você come todo dia. Porque se você deixar de comer um dia, você vai se tornando fraco, definhando até morrer. É preciso do alimento, da água para se sustentar.
Assim também o espírito precisa de pão, de água. Mas como? É espiritual, é a palavra de Deus, é você orando com Deus, é você louvando a Deus, é você vendo coisas que edificam, é você indo em lugares que edificam a sua alma. Não onde lhe derruba, não, mas onde você pode ouvir a palavra de Deus, onde você pode conhecer a vontade de Deus, né? Você tem a Bíblia, você pode orar, você pode assistir uma palestra, você pode ir numa igreja, você pode ler um bom livro, você pode ouvir uma boa música, você pode ter tantas coisas que lhe edificam e que lhe fortalecem, né? E que a gente pode ter um interior cheio para poder passar para os outros. Ah, essa graça que a gente está cheio, né? Mas se a gente busca somente a edificação pessoal, a gente vai se tornar esponja, suga toda a água, mas fica dentro da esponja. Se eu não apertar lá, não sai nunca, mas vai ficar lá dentro. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente se encha, mas que a gente transborde e passe também. Então, o dom de variedade de língua para que a gente possa se edificar, estar pronto para ajudar a fortalecer espiritualmente o outro. Então, meus queridos, é isso que Deus tem um recado para a gente, que a gente possa estar buscando, entendendo quais são os dons que Deus deu para a gente, que a gente possa estar procurando o lugar certo para manifestar esse dom e o lugar certo para buscar realmente esse dom. Que Deus abençoe, fortaleça, nos guarde e nos livre de todo mal. Amém.